um mestre na maracutaia. Era um mestre em criar mecanismos de subterfúgios e... Tanto que ninguém nunca pegou ele, botou a mão nele. Quando o Youssef começa, ele deixa um rastro de provas. Ele não tinha malícia de lidar com esse mundo político. Né? O Janene era o avalista dessas maracutaias, ele conseguia... Ele tinha conchavo. Tem uma ideia quem é José Janene? Voltando ao passado. José Janene é um cidadão que eletrocutou no mínimo uns 8 a 10% do Brasil com postes. Ele tinha o super poste da Eletrojan, do Janene. Ele comprava a vereança do interiorzinho, lá do Cobrabol, não sei das quantas. Comprava a vereança inteira a peso de ouro. Botava postes em cidadezinhas que não tinham nenhuma rua pavimentada, mas tinha postes do Janene. A prefeitura não tinha nem sede, mas tinha poste do Janene. E ele vendia ao preço de um carro cada poste, era uma coisa absurda. Tá? Com isso, ele corrompeu, foi minando, chegou nos estados, até próximas às capitais, a deputados. Com a eletrificação, ele conseguiu ter uma base de aliados e ter o rabo de todo mundo na mão. Ele conseguiu ter muita gente na mão. Então, quando chegava na hora de se defender, ele tinha para trás, e isso transcendia partidos. O Youssef, no tempo que eu estava lá, a visão que eu tinha do Youssef, tá, era a seguinte: Youssef era um office boy de luxo. O papel dele era limpar dinheiro para cima e para baixo. Tá? Não sou eu que vou demonizar o Youssef naquele meu tempo. Tá? Me fez muito mal, fazia parte de uma organização criminosa e tudo mais e tal, mas o papel dele era um office boy de luxo. Ele falava muito pouco. Mas era o cara que articulava o dinheiro do Janene, porque o Janene estava impedido. O Janene tinha sido aposentado. Até a aposentadoria dele, um dia eu vi ele se queixando que tinham apreendido. Um juiz tinha mandado aprender a confiscar a aposentadoria dele, ele estava brigando. Ele abre o passaporte dele, ele teve que entregar. Quando eu estava chegando em Londrina, toda a família tinha um pacote de passaporte diplomático. A família inteira estava entregando passaporte naquela semana. Depois é que eu fiquei sabendo o que era. Tinha um monte de passaporte vermelho. E o brasileiro estava recolhendo o passaporte de todo mundo, e isso aqui eu estou mandando para Brasília. Mas nem me falou o que era. Mas eu vi que eram passaportes. E o Janene abriu o passaporte, me mostrou assim, tá vendo? Eu tenho passaporte diplomático. Eu olhei, era um passaporte normal, verde. Né? Eu fiquei assim. Aí ele se tocou, e aí ele foi lá no final, abriu uma página onde tinha um visto diplomático encartado no passaporte. Ou seja, os caras davam ainda para ele a regalias, tá? Davam regalias para ele, e estava lá no passaporte dele. Ele tinha trânsito, ele podia entrar e sair. E nessa vez que ele foi a Pasadena, eu vi ele comentando, tá? Traçando com mais alguém, e era de empreiteiras, tá? Porque na sequência ele desligou o telefone, ele falou com o Carlos Costa por telefone. Carlos, já compensou o cheque da Queiroz Galvão? Mas eu sei que era alguma coisa ligada a essa conversa, porque foi exatamente, eu vou verificar. E na sequência ele pergunta se já compensou o cheque da Queiroz Galvão. Né? Então, isso era explícito. Tá? Era um cheque, sei lá, de 500 e tantos, sei lá, uma coisa, que depois um delegado me comentou se eu sabia de um cheque de 500 e pouco, tá? Da Queiroz Galvão, que tinha identificado. Então, assim, a questão do BNDES, Banco do Nordeste, Furnas, Itaipu, o Janene tinha mão nisso tudo. A Furnas, eles tinham uma briga, eu sabia que eles tinham uma briga com o Jefferson.
Tá? Eles tinham uma briga de território, de propina com o Jefferson, porque eu sei que ele falava muito mal. Quando ele falava do Jefferson, ele falava de uma suposta sacanagem que o Jefferson teria feito com ele em Furnas. É a parte que eu sei. Olha, aí eu estou falando meu ponto de vista, tá? Por exemplo, é notório em Portugal, nos meios de investigação, e até alguém, acho que da Transparência Internacional, teria me comentado coisa assim, que eu também não lembro o nome agora, mas foi uma moça que me comentou que Zé Dirceu é amigo, irmão do Miguel Relvas, que também foi ministro aqui. E todo esse povo da política de Portugal, dos socialistas da época, estavam ligados com todo esse problema do BES, da PT Telecom e de toda essa história. Bom, a informação que eu tenho do Janine é que queriam me pedir um favor para eu transportar dinheiro do BNDES, do BES, desculpe, para o Brasil. Essa é a informação. Eu, aqui pensando, né, se só ele e Dirceu derrubavam Lula, esse triângulo aí é que pode ser o desfecho do BES. Né? Eu disse, na época, eu disse para as autoridades em Portugal, disse para um jornal em Portugal, né? Eu não posso falar muito sobre isso, mas pegue os passaportes de todos os brasileiros que tenham conta no BES e comece a vincular com essas operações da Polícia Federal. Vocês podem encontrar coisas muito interessantes. Tá? O que eu soube há um tempo atrás é que, com a quebra do Banco Espírito Santo, abriu-se a caixa preta do BES em Luxemburgo. E lá apareceram alguns recibos de depósitos muito interessantes. E na época, inclusive, se aprofundaram aquela história da Rosemary, daqueles depósitos, aquela história que existe por aí. Enfim, num primeiro momento eu passei a ser o cidadão do panelaço. Porque isso é desse governo. A partir do momento que eu fui revirando as minhas anotações, eu fui aprofundando a minha pesquisa, escrever o meu livro e tal. Enfim, não, peraí, é só montar o quebra-cabeça. Num primeiro momento, eu minimizava as coisas que o Janine me falava, porque eu achava que, um falastrão qualquer e tal, isso aí não tem. Mas tudo que ele falou passou a fazer sentido a partir do avanço da Lava Jato. Né? E assim, não é desse governo, isso vem de muito tempo. A única coisa é que houve uma amplificação, porque também parece que aumentou a fome desse povo aí. Eles passaram a cobrar mais a partir do momento em que eles fragilizaram o governo. Agora, eu não vou mais demonizar esse ou aquele outro. Né? Mas o que eu vejo, o que eu sei, o que eu vou escrever nesse livro é justamente isso. A corrupção transcendia partidos. Agora, é importante a gente olhar lá no depoimento do Carlos Alberto Pereira da Costa, em que ele fala de um banco americano que simulou empréstimos com o Youssef na GDF, Investimentos. Uhum. Se você voltar para o banco, para o Banestado, qual foi o maior dano ao Banestado? Além da CC5. O Banestado teve um banco, foi um banco que foi comprado a preço de subprime por um outro banco brasileiro. Isso acabou aparecendo na minha vida no meio das investigações. Ele foi comprado a preço de subprime. Esse subprime foi revendido a um banco no estrangeiro, que fechou uma sucursal fora para queima de arquivo, e que esse banco ele volta ao Brasil executar os correntistas pelas dívidas securitizadas e boas que o banco tinha antes de ser vendido como subprime. É coisa muito pesada, mais pesada do que você imagina. Você tem uma ideia, existem aí pessoas que hoje estão sendo executadas pelo valor real das dívidas, ou seja, para a Receita Federal informa o valor de uma transação de venda de um banco como subprime, para pagar pouco imposto.
depois de vender, lavar dinheiro, eles voltam ao Brasil para executar a dívida pelo valor real. O que acontece nisso aí? É só checar na história do Banestado quem comprou. Dizem aí, né, e aí ainda estou levantando elementos aqui, até juízes federais ajudaram nesta execução de correntistas pelo valor real da dívida. E me parece que a própria Varig Log teria sido vítima numa dessas execuções de dívidas de um desses bancos pelo valor real da dívida. Sendo o seguinte, se você vendeu sobre o subprime, você atestou que esse cliente era subprime. Como é que você vai querer executá-lo como se fosse uma dívida real? E quem é que vai pagar esse imposto ao governo? Ou seja, os cofres foram lesados, os cofres públicos foram lesados. Se você olhar essas operações todas de lavagem de dinheiro, esses bancos no exterior, principalmente nos Estados Unidos, antes é só você voltar àquela velha história do Bloomberg em Nova York, que diz que não se importa quem é o dono do dinheiro, importante é que compre imóveis em Nova York, importava para ele era que comprasse imóveis em Nova York para pagar impostos. Assim agiam muitos bancos. Então, atrás da Lava Jato, quem é esses bancos no exterior que fizeram contratos fictícios para ajudar o Youssef a lavar dinheiro? Né? Isso está lá no depoimento do Carlos Alberto Pereira Costa, isso tem que ser aprofundado. Agora, você imagina quantos anos de investigação, olha o tamanho disso tudo. Isso transcende, isso vai além, por exemplo, cooperação com o FBI. Será que o FBI quer mexer nisso? Nos pupilos da economia americana? O juiz Sérgio Moro, ele realmente deu ao Brasil um caminho a ser seguido. Só que eu não acredito que vai ser seguido, porque o brasileiro resume seus adventos de uma forma muito simplista. Ele enxugou a lágrima do 7-1 na Copa, sabe? Só vai fazer piada daqui para frente. Tudo aquilo, por mais traumatizante que seja para o país, ele resume muito rápido. Ele esqueceu da ditadura de ontem. Ele já esqueceu, não vem dizer. Os mais velhos falam com alguma nostalgia ou com alguma dor, aqueles que sofreram do outro lado. O Brasil resume muito rápido. Hoje a Lava Jato ela só teria um impacto na democracia, já teve. Mas ela só teria um impacto definitivo para resolver os males do Brasil se pelo menos 30% dos políticos apoiassem o Sérgio Moro, né? Fossem à rua, fossem às TVs e dissessem: tem o meu apoio incondicional. Não. Todos, por exemplo, no meu caso, eu não sou ninguém, sabe? Eu apareci, caí de paraquedas nessa história, cidadão comum, para lá de comum, o azar dessa turma foi ter me encontrado, e eu sou completamente arredio a isso. Esse tipo de proposta para mim nunca iria funcionar, como já não funcionou no passado. Mas eu vejo o seguinte: mesmo comigo, os políticos têm distância de mim. Nenhum político foi a público até hoje dizer o seguinte: ó, esse cara aí fez alguma coisa de bom. Não, eu não espero isso. Eu até nem quero meu nome na boca de qualquer político aí, não. Tá? Nem quero. Fiquem bem como eles estão. Eu não preciso deles para absolutamente nada. Não devo um centavo a político nenhum no Brasil. Tá? Mas o meu balanço é o seguinte: se não houver um apoio político massivo em favor do Sérgio Moro, infelizmente ela vai continuar com altos e baixos, muito barulho, mas ela está fadada a cair numa rotina. O Brasil é um país de rotinas, ela vai cair numa rotina e logo, logo vai ser simplesmente cada vez mais uma notícia, mais um camburão cheio, e está quase entrando nesse tom, sabe? Pode ver que as prisões já não têm mais impacto algum, o povo já, mais um, de novo,
Não, elas não veem mais isso com dor, né? E hoje, assim, ó, demonizam o governo e esquecem todos os ladrões que estão aí. Não é só o governo, ok, foi para uma tentativa de plano de poder ou de governo, seja o que for, mas tem protagonistas aí, tem uma turma aí que isso precisa ser muito bem esclarecido, não importa se é presidente da Câmara, do Senado, se é deputado, se é, enfim, ou se está lá na periferia da Lava Jato, que é uma coisa que eu bato também muito, tudo isso tem que ser resolvido e bem resolvido, né? E para isso precisa de apoio político. Então, se existe político limpo, e até eu deixo essa questão, se existe político decente no Brasil, se apresentem. O Brasil precisa deles, né? Eles precisam se apresentar e dizer: eu sou a favor da Lava Jato, eu vou defender a Lava Jato, e fazer. Agora, no momento que não aparece ninguém defendendo ostensivamente a Lava Jato, o que a gente pode pensar? Estão com medo?